Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, eu sou André Afonso Monteiro. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra A Gênese, finalizando aqui o capítulo 14, Os Fluidos. Estamos no finalzinho do item 48 e também no item 40, vamos iniciar o item 49. E, amigo ouvinte, nós nesse finalzinho do capítulo 14, Kardec vem trabalhando conosco a questão da obsessão. E nós também estamos fazendo o nosso estudo da obra Gênese aqui atrelado ao capítulo 23 em O Livro dos Médiuns, itens 243 e seguinte, onde Kardec ali vem trabalhando para nós os tipos de obsessões, as obsessões simples, a subjugação e a fascinação. Kardec coloca que a obsessão simples é aquela mais tranquila, mais fácil de ser identificada, e normalmente os espíritos só querem brincar conosco, né? Só querem fazer ali de nós um joguete, uma brincadeira, é uma coisa assim mais simples de ser identificada. Na subjugação, ele vai dizer que os espíritos atuam na nossa vontade, atuando diretamente na nossa vontade, paralisando a nossa vontade, e essa paralisação pode se dar tanto do ponto de vista moral como físico, na atuação de um órgão físico nosso. E na fascinação, que ele vai dizer que é a mais complicada, é que o espírito paralisa o nosso raciocínio, o obsessor atua no nosso raciocínio. A gente perde a razão, o bom senso, e nos afastamos também de todos aqueles que querem nos ajudar e que criticam de uma forma construtiva o nosso comportamento. Nós citamos no último capítulo também 9 características que Kardec traz para nós, que se reconhece a obsessão, né? Persistência de um espírito em se comunicar, a ilusão que eles criam nos levando a admitir ideias falsas e ridículas, a crença e a confiança que eles fazem para que nós tenhamos com eles, se apresentando com nomes, se passando por nomes respeitáveis e venerados, mas dizendo coisas falsas e absurdas, mas como ele se apresenta como um espírito respeitável e venerado, a gente admite aquela ideia falsa ou absurda. A atuação deles pela vaidade, trazendo elogios, fazendo com que as pessoas nos elogiem, e isso mexe com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. A disposição que eles criam para que a gente se afaste das pessoas que podem nos dar bons conselhos. Isso é muito interessante, né? Conselhos úteis, se aquela pessoa está nos aconselhando ali a um bom caminho, e aí a gente começa a se afastar, essa pessoa é chata, a gente começa a se afastar dessa pessoa. A disposição também das críticas, de não aceitarmos as críticas, né? Enfim, ele fala isso até em relação aos médiuns, da crítica a propósito das comunicações que recebe. E aí ele fala também sobre a necessidade incessante do médium, aqui jamais ligado ao médium, de estar sempre produzindo obras literárias mediúnicas. Aqui no 8º ele fala sobre o constrangimento que o espírito domina a nossa vontade e nos forçando a agir ou a falar a contragosto daquilo que nós gostaríamos. Aqui é um exemplo clássico de subjugação. E por último ele diz ruídos, desordens persistentes ao redor de nós. São aquelas manifestações físicas, né, em que barulhos, que a gente não consegue assim, uma explicação muito lógica, então são atribuições
das características dos espíritos obsessores. Então, amigos ouvintes, aqui no item 48, Kardec diz o seguinte, do capítulo 14 da obra Gênese, que tem o título Os Fluidos, né? Finalizando aqui esse item 48, Kardec diz: os fatos desse gênero em diversos graus de intensidade são muito numerosos e muitos casos de loucura não têm outra causa. Então aqui ele está falando justamente da subjugação, né? Onde aquela pessoa ele toma a nossa vontade, atua no nosso, aquele espírito, né? Atua no nosso organismo físico, o que muitas vezes é catalogado como loucura. E ele diz: muitas vezes ocorrem desordens patológicas que são apenas consequências contra as quais, enquanto subsistir a causa original, os tratamentos médicos são impotentes. O Espiritismo, fazendo conhecer essa origem de uma parte das misérias humanas, indica o meio de remediá-las, atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado com inteligência. Olha aqui duas questões aqui muito interessantes. E Kardec ele tem uma nota 333, na verdade, em que ele diz: exemplos de curas e obsessões e obsessões e possessões na Revista Espírita, dezembro de 1863, janeiro de 1864, junho de 1864, janeiro de 1865, e mais um exemplo também de junho de 1865, fevereiro de 1866, junho de 1867. Coloca aqui Kardec, né? Exemplos de obsessões que foram curadas sobre esse prisma, né? Sobre esse aspecto. É bem interessante essa questão, né? E aqui quais são os dois detalhes, né? Um é que Kardec traz para nós que a loucura pode ter um diagnóstico ligado à obsessão. Dr. Bezerra de Menezes, ele faz essa colocação para nós também. Em uma das suas obras, ele diz que a maioria dos casos de loucura, eles não têm a eficiência no tratamento, porque justamente não é admitida a possibilidade da ciência que está ali a trabalhar essa questão da obsessão, da atuação de um espírito sobre aquele corpo. Então você vai tentar todos os tratamentos, todos os remédios do ponto de vista da ciência humana, da medicina humana, mas não vai conseguir um resultado eficaz porque a causa não é uma causa, a patologia não tem causa numa doença no organismo físico. Ou seja, o órgão físico ele está com um problema porque ele é o reflexo da causa principal, que é a atuação do espírito obsessor. Nós temos um exemplo bem interessante disso no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Amaral Pereira, dona saudosa Ivone Amaral Pereira, em que ela narra, e aí esse é o primeiro detalhe desse parágrafo aqui de Kardec, depois ele vai dizer que deve ser tratado com inteligência, né? E ele traz os exemplos ali na Revista dos Espíritos. Então, mas voltando aqui primeiro a esse exemplo, mas que de alguma forma esse tratamento com inteligência ele também vai ser abordado. Nesse exemplo, nesse caso real contado pela Ivone Amaral Pereira, ela vai dizer que ela tinha um primo dela, ela foi levada à casa de um primo, em que esse primo ele estava ali muito prostrado, ele vivia ali deitado, ele estava com uma doença, já tinham sido feitos diversos tratamentos, mas eles não conseguiam resolver o problema desse primo. Ele vivia ali prostrado na cama, sem ânimo, sem vontade de sair e sem uma identificação da medicina sobre que doença
que ele estava acometido. E a Ivone, na primeira, consegue identificar nas primeiras impressões dela a atuação de 2 espíritos desencarnados. Então ela vai dizer que um é um espírito que estava ali numa condição, era um ex-suicida, tinha sido um espírito suicida, em que ele foi rapidamente, na narrativa da Ivone, ele foi rapidamente levado a uma colônia, a um hospital, para receber o tratamento adequado. Ele rapidamente é deslocado ali daquela área, daquele cenário. Em questões de 1 semana, ela narra que esse primeiro espírito ele foi retirado. O segundo espírito, e ela vai fazendo essa narrativa toda pelos desdobramentos. Esse tratamento que ela faz foi todos em desdobramentos do sono do corpo físico, em que ela é mais o benfeitor espiritual, foram levados ali, ela é levada, né, pelo benfeitor espiritual, pelo instrutor, a fazer aquele tratamento, aquele trabalho de desobsessão. Então o primeiro espírito ele é retirado daquele cenário por conta ali da ação dos benfeitores espirituais para demovê-lo daquela ideia. Então ele estava numa condição muito difícil. Já o segundo espírito, eles não atuam da mesma maneira. O segundo espírito era um senhor que ele tinha um problema até em uma das pernas, como se fosse um inchaço nas pernas muito grande. As pernas dele ficaram inchadas, grandes, né, desproporcionais. É como se fosse uma elefantíase, né, como nós conhecemos aqui hoje, como se fosse uma elefantíase, por conta ali daquela aparência. Então, ela narra que ele dormia em um dos cômodos, no cômodo ao lado até do leito do quarto em que aquele primo dela obsediado estava, e aquele espírito era ele tinha as roupas, ele tinha um chapéu, as roupas assim, bem surradas, bem sujas, né? E ela narra que aquele espírito, pelo comportamento dele, pelo pensamento dele, ele vivia como se ainda encarnado estivesse, como se ele ainda fosse o dono ali daquela vivenda, né? Ele tinha uma horta, um terreno, e ele plantava hortaliças, plantava legumes, e ele vivia ali, a subsistência dele era toda daquele plantio e da venda daquilo que ele plantava. Em determinado momento da existência dele, ele sofre uma doença, e aquela doença, né, nas pernas dele começa a impedi-lo de que ele trabalhasse. E com isso ele não consegue mais plantar, ele não consegue mais vender, e ele adquire dívidas ali com os comerciantes, com um comerciante em especial, e aquele comerciante, ele não tem dó nem piedade, ele começa a levar os bens daquele senhor, e ele já na cama tinha a ajuda de poucas pessoas, e ele desencarna, mas ele não tem a consciência da desencarnação, e plasma no mundo espiritual o mesmo cenário dessa última existência dele. E ele não é arrancado, né? Retirado como aquele outro espírito foi. O outro também não foi, mas ele estava numa condição a condição mental daquele primeiro espírito que é retirado, né? Ele não podia, não tinha condições de travar um diálogo. Ele estava também com a mente completamente bloqueada, desenvolvendo, não tinha mais o raciocínio, então estava ali já também muito prostrado, então por isso que ele consegue ser retirado, não à força violentamente, né? Mas como um paciente sem condições de reagir para sair daquela situação. Então o primeiro desencarnado sai nesse ponto. Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui estudando a obra Gênesis, capítulo 14, item 48. Então, nesse segundo, voltando ao segundo exemplo, ao segundo caso, do companheiro que possuía raciocínio, possuía o livre-arbítrio, tinha condições ali de entender algumas coisas, então a dona Ivone
começa a interagir com ele. Naqueles desdobramentos ali do corpo físico, ela vai interagindo com ele. Ela não tinha condições de esclarecê-lo efetivamente de tudo aquilo que estava acontecendo, mas ela vai ali interagindo, vai trabalhando um pouco o evangelho com ele, vai ajudando a ele naquela situação que ele plasma do plantio e da colheita daquelas hortaliças. Então ela vai adquirindo a confiança dele, até que em determinado momento os espíritos simulam, e é isso mesmo, eles simulam, um outro espírito simula que ele já chegou a um ponto em que ele precisava realmente caminhar para uma colônia espiritual para dar continuidade à sua programação de evolução. Então eles simulam como se um comprador aparecesse ali e comprasse aquela propriedade dele e o convencem a viajar, a fazer uma viagem. Então ele é convencido, e a própria Ivone assim, mas nossa, a gente está assim, fazendo uma mentira, é isso? Ela até se preocupa com isso, e fala assim, não, a gente está criando um método para fazer com que esse espírito saia dessa condição e futuramente ele vai ser esclarecido de tudo que aconteceu, mas nesse momento ele não tem condições desse esclarecimento. Então vocês vejam que há um planejamento. E quando Kardec diz aqui, deve ser tratado com inteligência, né? Atuar, esse espírito ele não era mau, ele não era um espírito mau, esse, entre aspas, obsessor. Ele nem sabia que estava fazendo ali uma obsessão, mas era por conta da energia dele, da sintonia que ele criou com o encarnado, que facilitava para que aquele encarnado se mantivesse ali naquela situação de prostração. Então, ainda que ele não fosse um espírito mau, mas ele era um espírito inteligente, porque ele, ainda que de forma inconsciente, ele conseguia atuar daquela maneira, mas ele tinha inteligência e ele, de alguma maneira, precisava ser trabalhado ali nas suas ideias, no seu raciocínio, para ser convencido, no bom sentido, a avançar na sua própria evolução espiritual e, com isso, deixar aquele ambiente. Ele tinha muita mágoa, tinha muita um desejo, uma raiva por conta que aquele vendedor lá fez com ele lá atrás, que a gente não sabe se eram os mesmos personagens, né? Se era esse primo da Ivone que tinha reencarnado, não há essa informação. Mas ele ainda estava muito preso ali à mágoa, à raiva, por conta da falta de piedade que ele sofreu na última existência dele. Então tudo isso foi trabalhado ali pela Ivone Amaral Pereira, narrando no livro Recordações da Mediunidade, para que aquele espírito fosse, entre aspas, encaminhado a uma colônia, a uma emergência espiritual, para que ele pudesse dar continuidade à sua existência e aquele encarnado ali também, aquele ambiente doméstico, pudesse avançar, né? Então, aí aqui no item 49, Kardec diz, finalizando, a obsessão e a possessão são frequentemente individuais, mas às vezes são epidêmicas. Quando uma multidão de maus espíritos se lança sobre uma localidade, é como se uma tropa inimiga a invadisse. Nesse caso, pode ser muito grande o número de indivíduos atacados. E aí, ele cita mais uma nota aqui de rodapé, a 334. Foi uma epidemia desse gênero que atacou a aldeia de Morazine, na Savoy, há alguns anos. Veja-se o relato completo dessa epidemia na Revista Espírita de dezembro de 1862, janeiro, fevereiro, abril e maio de 1863. Então fica a dica aqui para o amigo ouvinte internauta fazer a leitura desses exemplos narrados. E nós também temos, amigos ouvintes e internautas, exemplos que André Luiz narra nas suas obras, no próprio livro Libertação, né?
nós também citamos nos nossos últimos encontros, nas nossas últimas conversas, nós citamos a obra Libertação, em que ali há um local, né, digamos assim, um quartel-general, basicamente montado pelo Espírito Gregório, basicamente em que eles montavam ali grupos e falanges de espíritos obsessores. Também citamos o livro Aconteceu na Casa Espírita, narrada pelo Espírito Nora, psicografia do Emanuel Cristiano também, uma falange de espíritos obsessores atuando para obsediar uma casa espírita, fazer um trabalho de desestruturação de uma casa espírita. Então era uma falange de espíritos obsessores. Então essa afirmação que Kardec está trazendo aqui para nós, as obras espíritas, a literatura espírita auxiliar traz exemplos sobre isso, ou seja, de espíritos obsessores reunidos e trabalhando de forma organizada e com inteligência, com planejamento, com projeto. Então, assim, colônias, né, de espíritos obsessores. Muitas obras espíritas narram essas colocações, né? E como é que a gente trabalha, né, para a gente finalizar, como é que a gente consegue trabalhar essa questão o remédio, né, um antídoto para as obsessões? Kardec ele narra que as nossas imperfeições morais, os espíritos narram isso para Kardec, é uma possibilidade, né? É o caminho mais fácil que o espírito tem para atingir o seu método, atingir o seu objetivo. É o método que ele utiliza, né, através das nossas imperfeições, dos nossos vícios, para atingir o objetivo de obsediar aquele espírito. Então, no primeiro momento, a gente trabalhar as nossas imperfeições morais, os nossos vícios, as nossas paixões, cada um fazendo a identificação daquilo que considera como um vício, uma imperfeição, porque é através daí que esses espíritos vão se unir a nós, né? A prece, a oração, Kardec coloca que a prece, a oração, é um dos maiores remédios, o principal remédio para trabalhar a obsessão. Porque o espírito obsessor ele vai se cansar de nós quando a gente tiver um comportamento reto. Assim, nossa, mas esse cara é chato, deixa eu sair desse cara, deixa eu sair daqui, porque esse cara só pensa em Jesus, só está praticando bem, ele ora, ele reza. Então, com isso, a gente não tem mais sintonia e afinidade com aquele espírito. A prática do bem, o caminho do bem, faz com que ou aquele espírito vai se evangelizar. Nós já narramos um caso assim em outro programa, em que o espírito ele se apresenta até de uma forma extemporânea ao final de uma reunião mediúnica, ou seja, após o trabalho finalizado, e ele diz que a partir daquele momento ele tinha se sensibilizado com o trabalho que aqueles médiuns estavam fazendo. Eles eram amigos de outras jornadas, mas o caminho no bem daqueles médiuns, ele estava desistindo ali. Ele viu que o bem fazia ele se sentir bem. Olha que coisa interessante. Ele via que os médiuns estavam felizes com o bem que eles estavam fazendo e ele queria desfrutar também daquela felicidade. E com isso, falou, a partir de hoje, eu estou aqui me apresentando, me comunicando para dizer que eu vou seguir a minha vida, vou deixar vocês em paz. Foi mais ou menos isso. Então a prece, a prática no bem, é uma forma de nós evitarmos as obsessões. Prece, prática, comportamento e trabalhar os nossos vícios e as nossas paixões. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, iniciando um novo capítulo, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. Até lá, muita paz!
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Queridos irmãos, companheiros, amigos e amigas ouvintes internautas, continuamos o nosso estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos no segundo capítulo da segunda parte, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta os espíritos felizes, e nós estamos estudando já há vários encontros o caso, a trajetória, a beleza e a riqueza da história e da trajetória do Dr. Demeure, um médico homeopata distintíssimo, assim o descreve Kardec, de caráter e saber, cultura, era estimado e mesmo venerado pelos seus concidadãos, bondade e caridade imensas ornavam-lhe o caráter, a figura, e mesmo em idade avançada ele socorria os doentes pobres sem nenhum cansaço. Lembrando aqui, nós fazemos uma observação, lembrando o nosso querido Bezerra de Menezes, que, como o Dr. Demeure, não estava nada preocupado com o preço das visitas. O próprio Dr. Demeure, como Bezerra, renunciavam ao seu conforto e às suas comodidades para atender o pobre, ou em benefício do pobre, porque, dizia Dr. Demeure, que os ricos, se ele não pudesse atender, podiam recorrer a outro médico. Muitas vezes, o Dr. Demeure, como também fazia Bezerra de Menezes, dava o necessário ao pobre no que diz respeito às exigências materiais. Era um espírito convicto e o espiritismo deu-lhe respostas que ele não tinha encontrado na ciência nem na religião. Por isso tornou-se um vivaz, dedicado, propagador dos mais solícitos da doutrina espírita. Era um espírito investigador profundo, segundo diz Kardec, com quem ele e o Dr. Demeure desenvolveram uma mútua e viva simpatia. Kardec só soube no dia 30 de janeiro da desencarnação do Dr. Demeure, que ocorreu no dia 25 desse mesmo mês, de janeiro de 1866, mas o Dr. Demeure, no dia seguinte, 26 de janeiro, já deu uma comunicação lá na localidade de Montauban, onde havia um centro, uma casa espírita de amigos dele, e ele deu essa primeira comunicação lá. Depois, no dia 30, quando Kardec soube da sua desencarnação, evocou lá na Sociedade Espírita de Paris, onde ele também deu comunicações, e dessas comunicações nós já estudamos todas elas. Ele também dá notícia em Comunicações, que Kardec transcreve aqui no Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Kardec nos diz da motivação, da dedicação, mais do que da gentileza, mas da caridade, do amor do Dr. Demeure para com os pobres, para com os enfermos e para com o próprio Kardec, como o nosso codificador nos informa. Nós já trabalhamos o início de um registro, precioso registro, que Kardec faz na Revue Spirita, na Revista Espírita de junho de 1866, chamado Um Sonho Instrutivo. Kardec diz
que ele estava naquela enfermidade de abril de 1866, de que foi curado também pelo Dr. Demer, mas era comum ele ter sonhos, mas sonhos com coisas sem importância. Mas no dia 24 de abril ele teve um sonho, viu-se no meio de uma multidão, e depois ele descreveu uma situação muito interessante e desafiadora, porque ele viu no canto de uma muralha, lá no local onde ele estava, uma inscrição em letras pequenas, brilhantes como fogo, e que Kardec queria decifrar. Era assim: descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz uma légua em 10 minutos desde que a estrada... E aí o fim da frase ficou perdida, e Kardec então ficou continuando pensando nisso. Então, qual poderia ser o sentido dessa visão, que não tinha nada a ver com as preocupações, nem com as tendências do próprio Kardec? Ele perguntou ao Dr. Demer. O Dr. Demer, então, falou sobre as numerosas ocasiões dos sonhos que Kardec vinha tendo, e explicou que os médicos ainda precisavam fazer muitos estudos. E, neste particular, nós já estudamos também estas questões. O Kardec recebeu esclarecimentos do Dr. Demer, dizendo, por exemplo, que quando há um enfraquecimento do corpo, no caso pela enfermidade, o desprendimento do espírito já é uma tendência natural, portanto, podem ocorrer os sonhos. Depois, o Dr. Demer também diz que, então, há o caráter dos sonhos, que está ligado à natureza da doença. Portanto, dependendo da doença, poderão sobrevir tal ou outros tipos de sonhos. E ainda o próprio Dr. Demer diz que há uma ligação, uma interdependência entre o espírito e o corpo físico, porque um interage e influencia o outro. Então, nesse particular, o Dr. Demer diz que o sonho que Kardec revela a ele, de que Kardec lembrou tão nitidamente, parece pertencer a esta categoria, mas que ele diz que é preciso que seja feito um estudo. Ele próprio diz assim, nós já vimos isto, estamos recapitulando: o sonho que me revelais, do qual guardastes uma lembrança tão nítida, parece-me pertencer a outra categoria. Ele contém um fato notável e digno de atenção. Certamente foi motivado, mas presentemente eu não vos poderia dar uma explicação satisfatória. Essa é a postura do grande investigador e do rigor científico, do amor à verdade. Então, depois, no dia seguinte, como o próprio Dr. Demer promete, ele traz a resposta dizendo que o sonho que Kardec teve era especial porque não se tratava de ele, espírito Kardec, ter encontrado no plano espiritual espíritos, ou seja, desencarnados. Ele encontrou espíritos encarnados, e nós aprendemos isso na doutrina espírita, lá no Livro dos Médiuns, por exemplo, muito claramente. E então o Dr. Demer diz que aqueles espíritos encarnados, que de forma isolada e sem se conhecerem, ocuparam as suas mentes, as suas investigações e pesquisas de invenções tendentes a aperfeiçoar os meios de locomoção, e que todos eles estavam ali reunidos porque lhes interessava que Kardec tomasse conhecimento daquela situação e daquela questão a respeito dos 10 minutos, a borracha enrolada sob a roda ia dar condição de uma légua em 10 minutos, desde que a estrada e tal. Então, segue aqui a explicação. Notai bem que aí estão ideias de encarnados e que nada prejulgam quanto ao mérito da descoberta. Pode ser que de todos esses cérebros em ebulição saia algo útil,
Como é possível que só saiam quimeras, fantasias? Desnecessário dizer que seria inútil interrogar os espíritos a respeito, já que Demer está dissuadindo Kardec de chamá-los para uma conversa à mesa mediúnica, porque também os espíritos encarnados podem participar de reuniões mediúnicas, embora não seja tão comum. Sua missão, como dissestes em vossas obras, não é poupar ao homem o trabalho das pesquisas, trazendo-lhe invenções acabadas, que seriam outros tantos estímulos à preguiça e à ignorância. Nesse grande torneio da inteligência humana, cada um aí entra por conta própria, e a vitória é do mais hábil, do mais perseverante, do mais corajoso. Nós lembramos aqui o exemplo magnífico de Charles Darwin, que está aqui neste contexto. Mas então Kardec ainda pergunta ao Dr. Demer: que pensar das descobertas atribuídas ao acaso? Algumas não são fruto de nenhuma pesquisa? Então, esta é a pergunta que fica, e nós todos juntos queremos saber a resposta. Aqui estudando o Luz na Penumbra pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, queremos saber qual foi a resposta que o Dr. Demer deu, e foi a seguinte: bem sabeis que não existe acaso. As coisas que vos parecem as mais fortuitas têm sua razão de ser, pois se deve contar com as inumeráveis inteligências ocultas que presidem a todas as partes do conjunto. Nós sabemos que todas as áreas do esforço humano na Terra têm espíritos superiores, especialistas naquela área, naquele contexto, naquele ramo de conhecimento, e que ficam ali tendo a responsabilidade de acompanhar os progressos naquela área. Continua Dr. Demer. Se for chegado o momento de uma descoberta, seus elementos são divulgados por essas mesmas inteligências. 20 homens, 100 homens passarão ao lado sem anotar. Um só fixará a atenção. O fato, insignificante para a multidão, para ele é um rastro de luz. Encontrá-lo não era tudo. O essencial era saber empregá-lo. Não foi o caso que o pôs sob os olhos, mas os bons espíritos que lhe disseram: olha, observa e aproveita se queres. Depois ele mesmo, nos momentos de liberdade de seu espírito, durante o sono do corpo, pode ser posto no caminho e, ao despertar, instintivamente, dirige-se ao local onde deve encontrar a coisa que, por sua inteligência, está chamado a fazer frutificar. Não há acaso. Tudo é inteligente na natureza. Nós lembramos aqui os sonhos, por exemplo, os sonhos de Mozart. Dizem que Mozart certa vez sonhou com um acorde, apenas um grande acorde. Ele, que dormia também com um caderninho ao lado da sua cama, anotou o acorde, e o que fez ele com o acorde? Ele desdobrou o acorde em uma deslumbrante sinfonia. Mais uma prova, mais um exemplo de que os espíritos ajudam as criaturas a trabalhar no plano material sem interferir, mas sinalizando a direção das pesquisas e observando, ajudando o esforço que o encarnado faça para atingir aquele objetivo. Há ainda uma outra questão que o Kardec indaga do Dr. Demer, e que ele, neste mesmo extrato aqui da Revista Espírita, de junho de 1866, na seção Questões e Problemas, subtítulo Está no Ar, Kardec diz aqui que foi no dia 13 de maio de 1866, em Paris, o médium era o Sr. Tail. Então, Kardec pergunta: quando alguma coisa é pressentida pelas massas,
Geralmente se diz que está no ar. Qual a origem desta expressão, que nós todos também usamos frequentemente? Responde o Dr. Demer. Sua origem, como a de uma porção de coisas de que não nos damos conta e que o Espiritismo vem explicar, está no sentimento íntimo e intuitivo da realidade. A expressão é mais verdadeira do que se pensa. Esse pressentimento geral, a aproximação de algum acontecimento grave, tem duas causas. A primeira vem das massas inumeráveis de espíritos que incessantemente percorrem o espaço e que têm conhecimento das coisas que se preparam. Em consequência de sua desmaterialização, estão mais aptos a seguir o seu curso e a prever o desfecho. Esses espíritos roçam incessantemente a humanidade, comunicando-lhe os seus pensamentos pelas correntes fluídicas que ligam o mundo corporal ao mundo espiritual. Então, não os vejais, seus pensamentos vos chegam como o aroma das flores ocultas na folhagem e vós os assimilais sem perceber. O ar está literalmente rasgado por essas correntes fluídicas que por toda parte semeiam a ideia, de tal sorte que a expressão está no ar não é só uma figura, mas positivamente verdadeira. Certos espíritos são mais especialmente encarregados pela providência de transmitir aos homens o pressentimento das coisas inevitáveis, com vistas a lhes dar um secreto aviso, e eles cumprem essa missão espalhando-se entre as criaturas. São como vozes íntimas, que retinem no seu foro interior. Nós lembramos aqui que está no ar o som de tal ou qual canal de televisão, de tal ou qual canal de rádio, estação de rádio, como, por exemplo, a Rádio Rio de Janeiro, está no ar. É exatamente o que acontece, só que agora nós temos os aparelhos, mas é exatamente o que acontece de espírito para espírito, que aqui está explicado pelo Dr. Temer. E aqui ele diz a respeito da segunda causa deste fenômeno, que está no desprendimento do espírito encarnado durante o repouso do corpo. Nós já falamos sobre isso em nossos encontros anteriores. Kardec perguntou isto aos espíritos orientadores da humanidade. São várias as perguntas em O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 400. E diz o Dr. Demer que nesses momentos de liberdade, ele se mistura aos espíritos semelhantes àqueles com os quais tem mais afinidade. Penetra esses pensamentos, os seus pensamentos, vê o que não pode ver com os olhos do corpo, relata a sua intuição ao despertar como de uma ideia que lhe é toda pessoal. Isto explica como a mesma ideia surge ao mesmo tempo em 100 lugares diferentes e em milhares de cérebros. E aqui ainda o Dr. Demer diz, como sabeis, indivíduos são mais aptos que outros para receber o influxo espiritual, quer pela comunicação direta dos espíritos estranhos, quer pelo desprendimento mais fácil de seu próprio espírito. Muitos gozam em graus diversos da segunda vista, estudamos isso em O Livro dos Espíritos, ou visão espiritual, faculdade muito mais comum do que pensais, e que se revela de 1000 maneiras. Outros conservam uma lembrança mais ou menos nítida do que viram nos momentos de emancipação da alma. Em consequência desta aptidão, têm noções mais precisas das coisas, e não é neles um simples pressentimento vago, mas a intuição, e, em alguns, o conhecimento da própria coisa, cuja realização preveem e anunciam. Se lhes pergunta como sabem, a maior parte não saberia explicar. Uns dirão que uma voz interior lhes falou, outros que tiveram uma visão reveladora, e outros, enfim, que o sentem sem saber como. Nos tempos de ignorância e aos olhos das pessoas supersticiosas, passam por adivinhos e feiticeiros, quando são apenas pessoas dotadas de mediunidade espontânea e inconsciente, faculdade inerente à natureza humana e que nada tem de sobrenatural,
mas que são incapazes de compreender os que nada admitem fora da matéria. E nós temos aqui visto exatamente o que está em O Livro dos Espíritos, e aqui está exemplificado. Dr. Demer encerra a sua explicação sobre o que está no ar. Essa faculdade existiu em todos os tempos, mas é de notar que se desenvolve e se multiplica sob o império de circunstâncias que incrementam a atividade do espírito nos momentos de crise e quando da aproximação dos grandes acontecimentos. Por isso, muitas pessoas têm essas ideias ou esses sonhos, ou captam no ar. As revoluções, as guerras, as perseguições de partidos e de seitas sempre fizeram nascer um grande número de videntes e inspirados que foram qualificados de iluminados. Assinado Dr. Demer. O nosso querido codificador nos explica ainda uma vez em uma de suas preciosas notas que ele, ao final desta carta ou desta explicação do Dr. Demer, aqui nos obsequia, nos diz, nos oferece com o subtítulo Observação. Diz-nos o querido codificador: as relações do mundo corporal com o mundo espiritual nada têm de surpreendente se considerar que esses dois mundos são formados dos mesmos elementos, isto é, dos mesmos indivíduos, que passam alternadamente de um ao outro. Tal qual é hoje entre os encarnados da Terra, será amanhã entre os desencarnados do espaço e reciprocamente. O mundo dos espíritos, portanto, diz Kardec, não é um mundo à parte, é a própria humanidade despojada de seu invólucro material e que continua sua existência sob uma nova forma e com mais liberdade. As relações desses dois mundos, em contato incessante, fazem parte, pois, das leis naturais. A ignorância da lei que os rege foi a pedra de tropeço de todas as filosofias. Repetindo, a ignorância da lei que os rege foi a pedra de tropeço de todas as filosofias. É por falta de seu conhecimento que tantos problemas ficaram insolúveis. O Espiritismo, que é a ciência dessas relações, nos dá a única chave que os pode resolver. Graças a ele, quantas coisas já não são mistérios. E nós sabemos que foi o próprio Espiritismo, na excepcional obra de codificação de Allan Kardec, que nós pessoalmente consideramos uma aula magna para a humanidade, foi exatamente o Espiritismo que veio tirar o véu de sobre muitas coisas, mas tirar este véu de uma forma racional, de uma forma científica, lembrando aqui que a ciência, que o Espiritismo é ciência, mas através de um método que Kardec inventou. E, portanto, aqui dizermos que o Espiritismo é ciência, é dizermos que, como ciência, ele tem um método, mas não é uma ciência como outras áreas, física, química, etc., porque a ciência muda. No fundo, o Espiritismo é mesmo uma filosofia. É exatamente por isso que Kardec classificou o Espiritismo no frontispício de O Livro dos Espíritos, catalogando-o ou classificando-o como filosofia espiritualista. Estas questões que o Dr. Demer nos traz, através da sua vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual, sua dedicação, sua bondade e as respostas que dá Allan Kardec e todo o seu desvelado apoio, cuidado ao nosso querido codificador, nos dá a dimensão, talvez não em justa medida, mas nos dá a dimensão da grandeza do nível intelecto-moral desse espírito, o Dr. Demer,
Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.